Não existe maternidade atípica ou não atípica sem culpa. A culpa anda, ó, juntinho com a gente. Não tem como você ser mãe, você ser pai, você ser responsável se você não tiver isso aqui de culpa, ó. A culpa vai sempre te acompanhar, tá? Essa daqui é a vinheta. Ai, mano, cada coisa, viu? Esses vídeos serão uma série que eu vou fazer aqui no meu canal, abrindo meu coração para vocês e explicando como que a neurodivergência funciona em determinados momentos, determinadas formas de se fazer, né? E quero que vocês entendam toda a situação que ocorre na cabecinha de um neurodivergente, que não é uma tarefa fácil, né, para se fazer. Bom, a neurodivergência chegou na minha casa muito cedo e, de fato, a gente não entendia o porquê de algumas situações, né? Meu filho tinha apenas 1 ano e meio quando começou a aparecer os sintomas. Então todo mundo fala assim, ah, mas a criança não era assim, tal, blá blá blá. Só que é assim mesmo que funciona, os sintomas aparecem depois, né? Eles não aparecem assim tão cedo, tão rápido, tão já. Então os sintomas foram aparecendo. No caso do Levi foi hiperatividade, uma irritabilidade, né? Às vezes chorava bastante, mas era mais mesclado. Só que quando chorava também, chorava 40 minutos seguidos, né? Uma criança com birra também faz isso, tá? Não é só isso que vai identificar o autismo ou não de uma criança. Mas ele tinha esses episódios, né? De muito choro, muito choro. E aí começou a aparecer muita coisa, né? Nesse sentido. E a gente começou a investigar, tipo, a pensar, né? Eu comecei a pensar. E aí, dentro desses pensamentos, gente, já vem a culpa, né? Não existe maternidade atípica ou não atípica sem culpa. A culpa anda, ó, juntinho com a gente. Não tem como você ser mãe, você ser pai, você ser responsável se você não tiver isso aqui de culpa, ó. A culpa vai sempre te acompanhar, tá? Então, fica suave aí, porque tem culpa para todo mundo. A culpa tá para distribuir. Hum, muito que bem. Então, como é que funciona a cabecinha dos pais, né? A gente fica muito preocupado. Primeiro, a gente fica preocupado não é com a gente, não é dentro de casa especificamente, mas é com a sociedade. Eu tô falando aqui e eu tô meio zureta, porque eu perdi meu óculos. Não é que eu perdi, eu não sei onde eu coloquei faz uns 3 dias e eu não tô achando. Eu acabei de parar pra procurar de novo e o meu óculos é transparente. Então, pra eu achar é o ó. Sempre que eu perco é 3, 4 dias pra achar. O ideal seria eu ter 2 óculos, né? Mas como um quebrou, eu fiquei só com um, porque eu tô sem tempo. Eu preciso mandar fazer outro. Então a gente tem muito medo da sociedade, né? O que a sociedade vai achar, como que as coisas vão andar, como que essa banda vai tocar, né? Como que vai ser esse negócio? O que significa ter uma criança com autismo, né? Eu coloquei uma barrinha aqui, mas acho que daqui a pouco ela vai apagar. O que significa, né, ter essa criança com autismo, tal? O que isso traz de malefícios e tudo mais. Só que o primeiro medo é mais medo da sociedade do que medo da gente aqui dentro de casa. Primeiro você começa a ter muito medo das pessoas, o que as pessoas vão achar, entendeu? Hum. E vem a senhora culpa que vem junto, né? Por que você, por que agora, por que com você, por que todo mundo que faz tudo errado não tem filhote se você tem? Aí você se coloca no lugar de eu sou tão bom, por que aconteceu isso comigo, tal, não sei o que, na verdade não é. Ninguém é tão bom assim, mas, ai, tá vendo? Apagou. Mas a culpa é uma bosta e ela vai trabalhando na sua mente, assim, é de uma forma horrível. E aí você vai se sentindo cada vez mais um cocô de ser humano. E aí as coisas vão se adaptando com o tempo. Mas no geral é bem difícil, né? É bem difícil. E aí você vai tentando entender tudo. É um turbilhão de sentimentos, né? E conforme as coisas vão passando e a criança vai demonstrando outros aspectos dentro do espectro, você vai se perguntando o porquê e tal, e muita coisa.
E cada vez que aparece outra estereotipia, outra coisa, outra mania, você vai perguntando mais ainda para Deus e tem mais culpa e enfim, e vai acontecendo mais coisas, você vai caindo cada vez mais nessa questão da culpa e tudo mais, né? Então, eu quero fazer uma série sobre isso, né, aqui no YouTube, para deixar gravados os meus sentimentos que estão ocorrendo este ano de 2026. Pode ser que as coisas mudem nos próximos anos, mas neste ano eu sou assim, e tô compartilhando a, o meu ser alguém agora, né? O meu ser quem hoje, né? Que essa sou eu hoje. Uma coisa também que eu gosto muito de frisar é que existe vida. Não tô falando que existe vida pós-diagnóstico, blá blá blá, que isso daí vocês já devem ter ouvido. Mas, tipo assim, existe vida para as pessoas que estão dentro do autismo que não são autistas, né? As pessoas vão dizer, ai, parece que isso, parece que aquilo outro. Na verdade, o autismo, ele vem do pai, da figura paterna. Ou é uma célula nova, ou vem da figura paterna, tá? Ó, tem um cabelo solto aqui, ó, ou 2 cabelos soltos. E aí, existe toda uma situação, assim, para a gente começar a imaginar os porquês dos quais, por que tá acontecendo isso. E tá ok, gente, a vida continuou, as coisas mudando e melhorando, deixa eu pôr pra carregar. E é isso, né? Só que quando o autismo chega um monte de outras coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer em relação. Eu vou falar do autismo primeiro, depois eu vou falar das pessoas que não são autistas, né? Que convivem com o autista, que é o meu caso e tudo mais. Vou falar para vocês qual é o sentimento que me dá, né? Que me passa em relação a isso, né? E aí a gente vai conversando, tá bom? O que acontece é o seguinte: as pessoas, elas estão sempre. Assim, lógico que eu vou falar isso de uma forma meio escrota, entre aspas, mas eu sei que vocês vão entender. Eu acho que a sociedade precisa comer. Deixa eu escolher uma cor aqui. Eu acho que a sociedade precisa comer muito arroz com feijão ainda para conseguir lidar com o autismo é, é, no dia a dia, nas configurações da vida, nos espaços, tá? Eu não acho que isso é uma coisa que já está resolvida, que as pessoas já sabem lidar com uma pessoa autista ou com uma criança autista e blá blá blá. Eu não acho. Eu acho que tem que comer muito arroz com feijão ainda, porque tem muito preconceito que permeia. Às vezes, as pessoas não falam, mas dá para você perceber pelo semblante e pelo jeito da pessoa que ela tá com um preconceito velado ali, ela não quer falar. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o autista em questão da saúde. Então eu escuto muito assim, o Levi tá bem? Tá tudo bem? O Levi está bem? Hum. E normalmente as pessoas estão falando da saúde dele. Por quê? O autista é muito seletivo. Então não come qualquer coisa. Não come, né? Uma fruta, uma verdura, um negócio assim, tem que bater, enfiar no meio das coisas. Eles não comem. Então é muito complicado essa parte da alimentação, mas vai ser para um outro vídeo, tá? E a gente vai conversar disso num outro vídeo. Mas o que eu quero dizer, eu acho que a sociedade não está pronta para recebê-los, né? E vamos levar em consideração que esse é o novo normal, que foi o que uma frase que eu ouvi na internet, eu achei muito interessante. O autismo, a neurodivergência, deficiência intelectual, TDAH, que não é uma divergência, mas é uma questão, TOD, problemas psíquicos de forma geral, problemas emocionais, assim, muito graves, são o novo normal. Depois do que aconteceu com a gente em relação à pandemia, né? E também a todos os novos diagnósticos que surgiram e dos nomes que a gente aprendeu. Então, esse é o novo normal. Então, deixa eu só ver se está gravando. Como eu lido com o novo normal, né? Como
que eu me adapto a esse novo normal. Eu percebo que as pessoas não estão preocupadas em se adaptar ao novo normal. Elas não estão. Então, tipo assim, você leva uma criança autista em algum lugar, as pessoas esperam que ela fique sentadinha, quieta, não mexa com você, não mexa em nada que é seu, que ela fique quieta. E nenhum adulto fica quieto. Um adulto típico não fica quieto. Ora levanta, vai no banheiro, ora fala com o garçom, ora não sei o que, ora não sei o que lá. E eu percebo uma baita falta de sensibilidade das pessoas. Então, às vezes, não é nem porque a gente não quer sair. Às vezes, é por toda a demanda emocional que vai gerar com a nossa saída, né? E aí, no meu caso, eu não fico sobrecarregada emocionalmente. Mas o meu marido acaba ficando sobrecarregado emocionalmente. Então, eu quero respeitar essa sobrecarga dele. Ora, eu boto ele à prova mesmo, que nós temos que ir. E o que você vai sentir depois? Eu não tenho como controlar, porque a gente precisa sair com essa criança, ela não pode ficar só dentro de casa. Também é uma outra questão, né? E eu até brinco, eu falo assim, que até que a neurodivergência o separe, né? Porque chega um monte de coisa para você lidar, né? E dentro do casamento é complicadíssimo de você aprender a lidar com tudo isso. Então, é um novo formato que apareceu. É um novo formato de relacionamento, é um novo formato de criação de filho, é um novo formato de viver, de modus operandi, entendeu? Deixa eu trocar essa luz aqui, outra fica melhor. Que eu tô muito azulada. Ah, uma rosinha, deixa a rosinha, que eu gosto. E aí, tudo isso eu vou falar em outros vídeos, mas eu quero trazer para vocês hoje aqui como que é, sabe, a chegada, o entendimento do autismo. E é muito difícil você entender o porquê está acontecendo isso e por que cargas d'água com você, né? E em momento algum você pensa na criança. Tá vendo como é estranho? Hum. Você pensa assim, o que vão pensar de mim? Como se a criança não fosse um ser que tivesse vindo ou que já tivesse chegado e que não merece tanto respeito quanto você que é adulto. E é uma mentira, porque as crianças merecem tanto todo o respeito, tanto quanto eu mereço ser uma pessoa adulta. Então, eu aprendi isso no meio do caminho, que as crianças elas merecem o mesmo respeito que uma pessoa adulta merece. Porque todo ser humano merece o mesmo tipo de respeito. Não é só porque eu sou mais velha ou mais nova que eu mereço menos ou mais respeito, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que precisa receber respeito, independente da minha idade. E eu aprendi isso no autismo, dentro do espectro autista. Eu não sou uma pessoa autista, mas eu sou mãe de um autista. Então, eu aprendi tudo isso com o tempo. Antigamente, nós chamávamos os autistas de esquisito. Fala assim, nossa, ele é muito esquisito, isso não é normal, não. Ai, não come nada, nossa, mas é muito hiperativo. Nossa, mas que não sei o que lá. Então, antigamente, o que se tinha no autismo? Se tinha um monte de perguntas sem resposta. Porque o jeito que a criança se comporta, nem os pais conseguiam entender. E nem os pais conseguiam responder às pessoas o porquê das quais coisas. Entendeu? Ninguém conseguia entender isso aí. E o tempo foi evoluindo. Então, não é que agora nós temos mais autistas do que nós tínhamos antes. É que agora a gente dá nome para as coisas que a gente não dava. Entendeu? E a gente também, além de dar nome, a gente dá uma atenção que a gente não dava antes. E como eu falei no começo do vídeo, eu acho que as pessoas têm que comer muito arroz com feijão ainda para entender o espectro. E para entender o modus operandi do espectro, como o espectro funciona. Que deliberadamente não é igual para todo mundo. Cada pessoa se afeta com uma parte do espectro, ou com tudo, ou com duas, três coisas, ou depende, porque os cérebros são diferentes, a criação cerebral de um ser humano é diferente da outra. A gente tem coisas que a gente comunica, mas não é tudo. E aí eu percebo que as pessoas elas têm muitas perguntas, só que elas não têm vontade de esperar para ouvir a resposta. Então tá todo mundo muito preocupado com o autista, se ele está bem, como ele está, e não sei o que lá.
Só que você não está preocupado em ouvir uma mãe ou um pai de uma criança no espectro de como ela está de fato, como ela está evoluindo, se ela está evoluindo, o que está acontecendo. Então, se é só uma pergunta por educação, tudo bem também, não tem problema. Isso não faz de você uma pessoa ruim, mas é interessante que vocês prestem atenção também na vida como um todo, né? Não só por educação ou por coisa do tipo, porque ao lado dessa criança existe uma família que teve que fazer todo um esquema para receber essa criança, para entender essa criança, sabe? Para deixar com que o mundo fique mais fácil para essa criança. E o seu mundo, o mundo dessa criança começa dentro de casa. Então, dentro de casa, é necessário que você adapte tudo para essa criança. A começar dos móveis, a começar da posição das coisas, a começar das portas trancadas, a começar das grades na janela, né? Porque o autista, ele não tem noção de perigo nenhuma, nenhuma, tá? Então, toda vez que ele se coloca em perigo, ele não sabe que está em perigo. E isso é um papo por uma outra hora, que é um papo muito longo, que a gente vai precisar ter aqui em relação a perigo e o autismo. Mas é a minha experiência. Como mãe de autista, você pode ter tido uma experiência diferente da minha, tá tudo bem. Mas é a minha experiência. Então, do lado, não digo nem por trás, mas do lado dessa pessoa autista tem uma família que está fazendo todo um esquema para essa criança ficar viva, saudável e poder sobreviver na sociedade, o que não é uma tarefa fácil, tá? Não vem aqui me falar assim, ai, o amor resolve tudo. O amor não resolve tudo, gente. Não quer dizer que a gente não ame nosso filho, muito pelo contrário, né? A gente o ama muito. Mas o amor não resolve tudo. O que resolve é a rotina, é a terapia, é o dinheiro para você pagar essas terapias, porque é caríssimo, né? Então chega uma outra demanda financeira que você também não estava esperando. Você estava esperando ter uma demanda X, aí chega uma demanda Y, que também é ruim, que você também não sabe lidar, que também é extremamente complicado. Então, ao lado dessa criança, tem uma família que está se esforçando muito para essa criança estar bem, para essa criança ficar viva, para essa criança sobressair dentro das próprias possibilidades dela, não das outras. Por exemplo, eu estou deixando algumas brechas aqui para a gente falar nos outros vídeos. Por exemplo, uma mãe de uma criança autista, ela não está preocupada se o filho vai aprender a ler e escrever. E aí você vai fazer, oh, por quê, meu Deus, eu não estou preocupada se o Levi vai aprender a ler e escrever. Eu estou preocupada se ele vai conseguir sobreviver na sociedade sem eu. Porque eu sou finita. Eu posso morrer. E aí? O que vai acontecer? Ler e escrever não é a questão. A questão é se ele vai conseguir ir no banheiro sozinho, que ele ainda não vai. Se ele vai conseguir desfraldar, se ele vai conseguir sobreviver entre as pessoas, né? Então a minha preocupação da comunicação dele conseguir falar o que ele quer, entendeu? Isso não tem nada a ver com alfabetização. Isso tem a ver com socialização, com sobrevivência. Então o que eu estou esperando dele? Que ele sobreviva sem mim. Eu não estou esperando que ele saiba ler e escrever para agradar professor. Ou para agradar a sociedade. Nossa, ele é um autista que lê, uau! Não é isso não que eu estou preocupado. Estou preocupado com outras coisas. Mas vai ser um papo para um outro vídeo que a gente vai fazer. Então, é isso. Quando o autismo chega muitas perguntas, muitas questões, chegam muitas perguntas sem resposta. Você fica muito frágil, muito fragilizado, muito sem esperança, né? E você espera que todo mundo te apoie, que todo mundo te entenda, que todo mundo te dê colo, participe disso com você. E a chegada é uma chegada muito solitária, na verdade, para os pais, né? Porque, de fato, a gente não tem com quem falar sobre isso. As pessoas não entendem sobre o autismo.
Nem a gente mesmo não entendia, né? Até procurar e aprender. Mas é um assunto que a sociedade não domina ainda. Então não tem como você partilhar com alguém. E aí você acaba guardando pra você e fala assim: ah, eu não vou falar com ninguém sobre isso, porque ninguém vai entender. Hum, Tem pessoas que têm condições financeiras, que foi meu caso também, nesse aspecto, né? Não que eu seja uma pessoa afortunada, mas nesse aspecto. Depois de um bom tempo, fui pra terapia. Fui conversar com a terapia. Eu tava muito sobrecarregada emocionalmente. Precisava conversar, né? Fiz terapia durante um tempo, agora eu vou voltar. Fazer mais terapia, porque é ótimo. Pra minha vida, pra minha maternidade, pra eu me entender como ser humano. Então eu acho magnífico quem tem esse tempo de fazer terapia. Tempo, né? De fazer terapia, porque ajuda bastante. E a vida segue. A vida segue do jeito que tem que seguir, assim. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas segue, né? Dá pra seguir. E aí nós vamos falar nos outros vídeos como que um autista vive, como que é o modus operandi, como que são as rotinas, tudo certinho. Esse canal não é exclusivamente pra gente falar sobre autismo, tá? Porque eu não quero nichar meu canal em relação a isso, tá bom? Mas eu vou partilhar sim com vocês a minha experiência como mãe de autista. Espero que vocês entendam, que vocês compartilhem comigo e que vocês saibam um pouco do que acontece na família de uma pessoa autista. Não é só da pessoa autista no geral, porque isso daí parece que as pessoas estão entendendo mais ou menos. Tem um caminho longo ainda, mas já estão entendendo. Mas eu quero que vocês compreendam como é que vive a família, como é que é o dia a dia, como é que são tudo que acontece dentro de uma casa e de uma família com autista, ok? E vocês vão ver que é a coisa mais tranquila, mais normal do mundo, mas é em volta de muita rotina. E a rotina é bem chata, né? Então, só precisa entender que vai ser chato, né? No sentido assim, não é triste, não tem nada de tristeza na vida de uma pessoa autista. O Levi é super feliz, e a gente também. Mas é chato, é rotineiro. Então, às vezes você não quer fazer a rotina, você não quer dormir às 10, tá sem sono. Mas tem que vir, desligar tudo, botar ele para dormir primeiro, para depois você terminar de curtir a sua noite. Porque se você deixar ele dormir, ele não dormir no horário, pode te custar a sua noite inteira de desregulação, desregulação de horário. Então, o que é melhor? Você ceder e pôr ele para dormir primeiro, depois você fazer suas coisas, ou você deixar ele sem dormir e depois você ter que pagar por isso, ó. Aqui estão as minhas olheiras, que não me deixam mentir, né? Tem hora que a gente quer trocar uma coisa pela outra e acaba se arrependendo depois. Então, o autista, ele tem muita rotina, então tem que estar preparado para seguir a rotina. É difícil, é chata, mas é o melhor que você pode fazer para que ele fique bem e não desregule, ok? A gente fala no outro vídeo.